paz do Senhor para todos. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Que Deus venha falar com vocês através dessa palavra que eu vou ministrar hoje. Eu trouxe uma palavra muito bonita. Assim, poucos não vão gostar, né? Mas eu sei que Deus vai falar tremendamente. Acredito com cada um de nós aqui, né? E se você ainda não é inscrito no meu canal, quero convidar vocês para vocês se inscreverem no meu canal. Toda quarta-feira estarei postando vídeo, palavra de Deus, para a gente poder se alimentar dela, até que o Senhor venha buscar a sua noiva, o seu noivo. Então, que possamos estarmos alimentados da palavra, né? E mais para frente eu estarei fazendo podcast com jovens, com o tema que é a do meu canal, Jovens Firmes na Rocha. Então, vamos para a palavra de Deus. Antes disso, eu quero deixar, né, um título, e que é A Escolha Certa para você. Qual é a escolha certa para você? Aí eu vou entrar no contexto, né? Um texto que está a passagem que está em Mateus 5:31. Todos já leram essa passagem no qual Jesus fala, né, sobre o divórcio, né? Que vai falar assim, Mateus 5:31. Foi dito, aqueles que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe a certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com outra mulher divorciada estará cometendo adultério. Esse texto, essa passagem, essa palavra, ela é bem clara, né, sobre o divórcio. E todo mundo sabe que Deus, quando fez Adão e Eva, desde lá do princípio do jardim do Éden, né, que eles se casaram. E a passagem, todas as passagens da Bíblia, vai falar também sobre o divórcio. Que Deus, ele não aprova o divórcio, né? Aí eu falo para você, quem é a pessoa certa para você? Por que eu falo isso? Porque na pandemia, muitas pessoas se casaram. E no final da pandemia, muitas pessoas divorciaram também. E eu vejo que tem pessoas que acabam tendo um casamento no qual não dura nem um mês, às vezes nem um ano, nem 2 anos, e acaba se divorciando. E a palavra de Deus, ela é bem clara, ela não é a favor do divórcio, né? E aqui fala, a não ser adultério, né? O homem trair. Mas mesmo assim, o homem que traía sua mulher, ele, além dele ter cometido erro e tudo mais, a mulher, se ela, né, não aceitar o perdão, ela pode entrar com o divórcio. Porém, Jesus também fala sobre o perdão, né?
E eu falo para você assim, você quer ter um relacionamento saudável, que não tenha divórcio mais para frente, porque quando um homem ele junta uma mulher e um homem, cria uma só carne, né? Deus ele quer que aquele casal vive pro resto da vida, até que a morte nos separe. E está escrito na palavra, né? Quando você faz o juramento, é até que a morte nos separe. E o primeiro conselho é: procure pedir a orientação do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que caem em uma situação desagradável. Por que eu falo uma situação desagradável? Porque tem pessoas que vai se envolver no relacionamento, não procura o fundamento daquela pessoa, não sabe de nada daquela pessoa, acaba se casando, depois de 2, 3 meses, acaba vendo como é aquela pessoa e acaba se separando. Não é o que Deus quer. Então, eu falo, procure a orientação do Espírito Santo, procure a orientação de Deus, porque tem pessoas que acabam se envolvendo no relacionamento, que é tanto aquele relacionamento, que Deus acaba dando. Só que em nenhum momento foi conversar com Deus para perguntar se é aquilo mesmo que Deus quer para sua vida. Porque só Ele sabe o que é o melhor para você. Deus jamais vai te dar um varão, uma varoa, no qual amanhã, 2, 3 anos, 4 anos, 10 anos, você vai se separar. Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho para que você possa viver com Ele até a morte. Até um dos dois vir falecer. Porque o nosso Deus é Deus de família. É Deus de relacionamento puro. Entendeu? Então, procure a orientação de Deus. Procure orar, pedir, clamar. Fale com o Senhor. Está num relacionamento há mais de 10 anos, né? E está pensando em só agora casar? Mesmo assim, converse com o Senhor. Procure orientação a Ele. Porque tem relacionamento que você conhece a pessoa há mais de 10 anos, né? E por mais que esteja há mais de 10 anos, você jamais vai imaginar que ela pode te trair, ou que ela já veio te trair há muito tempo. Ou se não for traição, é outros defeitos. Porque tem gente que entra no relacionamento, por exemplo, né? Principalmente quem é da igreja, né? Tá lá, paquerando o varão, tá paquerando a varoa e entra no relacionamento, namoro. E acha que só porque ele é da igreja ou ela é da igreja que Deus vai aprovar. Só que o Senhor ele conhece o seu coração. O Senhor conhece o coração da pessoa, né? Eu aconselho que os dois entrem no propósito junto. Por que eu falo entre no propósito junto? Porque Deus ele vai falar se o relacionamento vai ser agradável. Porque Deus, ele quer um relacionamento duradouro. Ele não quer um relacionamento que dure 1, 2, 10 anos, 20 anos. Ele quer um relacionamento que dure até a morte. Entendeu? E tem pessoas que acabam entrando em relacionamento com tipos de pessoas que têm vícios. Que bebem, que fumam, tem outros tipos de vícios, né? E que o relacionamento dê certo. Não quer dizer que Deus não possa mudar aquela pessoa. Porque Deus é Deus de mudança. Deus é um Deus da cura.
Só que Deus, ele também só vai mudar aquela pessoa se aquela pessoa também querer. Não adianta eu entrar no propósito, não adianta pastor entrar em oração se aquela pessoa não quer ser restaurada, não quer mudar, entendeu? Então não adianta, não adianta. Então, assim, a segunda coisa é, case com alguém que Deus aprove. Por quê? É como eu falei, a pessoa quer casar com um homem ou uma mulher que já tem um vício. Você acha que Deus vai aprovar um relacionamento assim com você? Você é filha dele, você é filho dele. Ele sabe que mais para frente vai te dar dor de cabeça. Não que Deus não vai colocar um homem ou uma mulher perfeita para você, mas vai botar a pessoa certa para você. Você acha que Deus vai querer deixar você se envolver com um homem ou uma mulher que faz coisas erradas? Não. Ainda mais quando você está no caminho do Senhor. Quando você está no caminho do Senhor, Jesus jamais vai colocar uma pessoa que vai te tirar do caminho. Ele vai colocar com pessoas que vai andar junto com você. Porque ele conhece o coração daquela pessoa. E tenha a certeza que aquela pessoa que ele vai instruir na sua vida, vai colocar na sua vida, vai caminhar com você. Porque, como eu falei, Deus, ele coloca pessoas certas no seu caminho. Basta você querer. Basta você querer. Ah, mas quer dizer que se eu orar por aquela pessoa, Deus não vai me dar? Deus vai te dar. Mas não é o que ele quer. E você já se perguntou, será que é o que o Senhor quer? Porque muitas das vezes não é o que nós queremos, mas sim é o que o Senhor quer. E quando é coisas que o Senhor quer, coisas que vêm de Deus, é coisa boa. É coisas maravilhosas. Então, assim, antes de entrar no relacionamento, procure conversar com o Senhor. Procure entregar a Ele o seu relacionamento. Procure. É a mesma coisa. Estou vivendo num relacionamento onde uma pessoa, vamos falar assim, bebe muito. Você já vai imaginar que se você casar com aquela pessoa, da bebida, pode virar uma agressão física, ou quem tem vícios de drogas pode virar um agressor, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa está alcoolizada ou com drogas na mente, né? O inimigo ele vai tentar, né? Ele vai tentar. Não que o Senhor, como eu falei, ele não possa mudar. Ele vai mudar, sim. Mas a pessoa, ela tem que querer. Tem que partir dela o interesse de querer mudar, de ir para o caminho do Senhor. Entendeu? Então, procure conversar com o Senhor, pedir orientação a Ele. Por quê? Tem pessoas que entram no relacionamento, casa, e depois quer colocar a culpa no Senhor. Só que aquele relacionamento foi você que queria. Aí a pessoa vai falar assim, mas Senhor, eu orei. Pedi, e o Senhor me respondeu. Será que o Senhor respondeu da maneira que Ele quis te responder ou da maneira que você entendeu que fosse? Porque às vezes Deus, Ele fala com a gente de uma maneira que você sabe que Ele falou, sabe que não é bom para você, mas você quer se fazer de pão. O que é fazer de pão? Entender da tua maneira. Eu já
passei por isso. Eu já passei por isso. E isso não se trata só de relacionamento. Se trata em outras coisas também. Bem materiais, no chamado. Se trata num negócio que você quer abrir. Porque às vezes é tanto a gente querer o nosso, querer tanto aquela coisa, que se o Senhor falar com você agora, você vai entender de outra forma. Porque é o que você quer. Não é o que o Senhor quer. Entendeu? E é como eu falei, as coisas boas, as coisas que o Senhor quer são coisas boas. Jesus ele jamais vai colocar uma pessoa na sua vida no qual daqui a 10 anos vai ter um divórcio. Não. E quando falamos em divórcio, já é uma palavra ruim. Eu vejo isso. Divórcio já é uma palavra ruim. Já é uma palavra ruim. Então, case com uma pessoa no qual Deus aprove. Se for possível, Senhor, eu estou num relacionamento há 10 anos. Às vezes você está num relacionamento de 10 anos, mas está empurrando com a barriga. Ou está naquele relacionamento por estar, porque já se acostumou um com o outro. Tem pessoas que são assim. Eu já vivi num relacionamento no qual eu já estava empurrando com a barriga. No relacionamento, não em casamento. Eu não era casada. Eu só morava junto. Mas ali o meu relacionamento, ele já estava desgasto. Eu já estava convivendo com aquela pessoa no qual eu já estava acostumada com aquela pessoa. Então não se acostume com o seu relacionamento. E relacionamento não é lugar de costume. Relacionamento é lugar de amor, de tranquilidade, de paz. Esse é um relacionamento. E o terceiro é: quando você casa, você faz um juramento para Deus. Naquele momento. Até que a morte nos separe. Se até que a morte nos separe, até que você vai divorciar. Então não casa. Continue no seu adultério, como você já está fazendo. Continue em pecado. Porque se for para você casar, para você depois se divorciar e viver no pecado, melhor não casar. Continue no pecado, sem casamento. Cair, o negócio fica mais estreito. Fica pior. Por que fica pior? Porque além de você estar casada com aquela pessoa que te amou no começo, né? Porque no começo é tudo óbvio, né? No começo é beijinho, é amor, benzinho, aí depois o negócio vai esfriando, vai se... Epa, para. Para. Volte ao primeiro amor. Por que volte ao primeiro amor? Porque quando você casa, depois que você divorcia, você também está dando àquela pessoa a entrar em adultério. Sem que ela queira. Sem que ela queira. Porque você pediu divórcio. E a Bíblia ela é bem clara. Quando você pede divórcio, né? Eu creio que Deus ele fica muito chateado. Muito chateado. Porque Deus não quer isso. Por isso que eu falo que antes de você entrar no relacionamento, procure a orientação de Deus. Porque tem muitos relacionamentos que acaba sendo desconstruído porque não perguntou a Deus se aquele relacionamento
Vai ser bom para você. Ah, mas Adriana, eu já estou orando há mais de 10 anos. Mas será que o Senhor já não te respondeu? Ou o Senhor já te respondeu e você preferiu tampar os ouvidos? E aí? Você já parou para perceber? E se você está num relacionamento que já está vendo que o negócio já está estreito, pula fora. Que é Deus já te mostrando que aquilo ali não é para você. Mas tem pessoas que mesmo assim, quer se casar. Aí lá na frente quer brigar com o Senhor, quer discutir com o Senhor. E o Senhor vai falar para você: minha filha, não foi o que eu quis para você. Porque Deus quer algo bom. Deus quer algo novo. Deus quer um relacionamento saudável. E não adianta brigar com o Senhor por coisas que você escolheu, não ele. Então não culpe o Senhor pelas suas atitudes. Não fique chateado com o Senhor. Ah, vou ficar chateado com o Senhor, vou parar de falar com o Senhor, porque olha o relacionamento que ele me colocou, olha o casamento que ele colocou. Não, não foi ele, foi você. Na hora de você assinar lá, você chamou Deus, Senhor, é esse casamento que eu quero para minha vida? É assim que eu quero viver? Até porque você não sabe o seu amanhã, mas ele sabe. Você não sabe do seu futuro, mas ele sabe. Então não bota a culpa no Senhor pelas suas atitudes, pelos seus erros. Como eu já falei, quer um relacionamento saudável? Vai para o joelho, vai orar. E eu tenho certeza que o Senhor vai te responder. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai te responder. Porque tem relacionamento que o Senhor já está mostrando, ó. Mas a pessoa não abre os seus olhos. Quer fingir que nada está acontecendo. Não finja que nada está acontecendo. Não finja. Não finja. Só vai te trazer coisas ruins. Aí vai vir uma depressão. E é tudo que o inimigo quer. Coisas ruins. E outra coisa. Tem pessoas, né, que quer casar, né? E daí não quer casar no civil. Não quer casar no civil. Só que o casamento no civil, ele é registrado, é papel. Então é algo que Deus aprova. Sabe o que Deus não aprova? É união estável. Por quê? Eu falo isso. Porque no casamento civil tem cerimônia, vai falar tudo até que a morte nos separe. Tudo que está ali. A união estável, não. A união estável, ela é um contrato. Você está afim de viver um contrato? Porque a união estável não é nada para Deus. É como se Deus fez um casamento civil, o inimigo foi lá por inveja, fez a união estável. E a união estável é coisa do inimigo. Não é coisa que agrada o coração do Senhor. Não significa nada para o Senhor. União estável, você está em adultério mesmo assim. Mesmo assim. É só apenas um contrato. Por quê? Porque não tem
data determinada para o fim. Você pode cancelar a qualquer momento. E Deus não quer isso. Aí tem gente que fala assim, eu vou para uma união estável, porque se eu não me der bem com aquela pessoa, é fácil, é só cancelar e acabou. É fácil. Mas você está em adultério mesmo assim. E Deus abençoa aquele que se casar no civil. Que ali você faz um juramento. Por que eu falo que ali você faz um juramento? Em Mateus 5,33 vai dizer assim: você também ouviu o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Ali, no casamento civil, você está jurando que vai amá-la, vai respeitá-la e vai viver com ela todos os dias da sua vida até que a morte nos separe. Ali você está jurando ao Senhor. E quando você jura ao Senhor, você tem que prometer, né? E tem pessoas que falam, então eu vou viver num relacionamento, numa união estável, porque ali se não der certo, eu vou só me separar. Não tem como eu dar entrada em divórcio, gastar dinheiro. União estável é só para você também gastar dinheiro. Se não quer se divorciar, não faz. Mas também não faça união estável. Aquilo ali é só para você gastar dinheiro. Não significa nada. Não significa nada. E quando você faz um juramento para Deus, que você vai viver com aquela mulher, com aquele homem até o fim da sua vida, significa que é só você e ele e seus filhos que vão. Você cria uma família. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que casam, quer carregar a mãe. Isso é mais para homem, né? Que não saiu das fraldas. Tem homens, né? Que quer carregar a mãe para todos os lugares. Assim, quando você casa, homens, quando você casa com a mulher que você jurou amá-la, respeitá-la todos os dias da sua vida, você tem que viver com ela. Porque você não casou com a sua mãe. Você não casou com a sua mãe. Você casou com a mulher que você quer viver o resto da sua vida. Então, assim, você não casou com seu pai, não casou com a sua mãe, você casou com a mulher que você está do seu lado. Em Gênesis 2, 24, né? Vou lá rapidinho. Nosso tempo é curto. Vai dizer assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ele se tornará uma só carne. Né, homem? Isso também vale para mulher. Eu sei que é mãe, eu sei, né, que é o seu xodó, sua xodó. Mas a partir do momento que você casa, você tem que viver com a sua família. E quem é a sua família?
Sua esposa, seu esposo e seus filhos. Mãe já vira parentesco. E outra, gente, quer viver num relacionamento saudável? Vá morar longe de parentes. Não tô aqui, né, pra criar intriga. Mas é sério. Fique longe de parentes. Principalmente de mães e sogras. Não que minha sogra seja ruim. E Alexandra, você não é ruim. Mas tem certos momentos que a gente precisa viver a nossa vida de casados. Por quê? Morando perto, todo dia vai estar enfiado na sua casa. Aí o relacionamento já começa a ficar num relacionamento gasto. Aí às vezes vem uma fofoquinha e outras. Então eu aconselho, vá viver longe de parentes, mães, sogras, sogros, para não ter conflitos. Porque uma hora, sempre o inimigo vai jogar a deixinha dele. E a maioria das vezes, sempre é com os sogros e sogras. Sempre tem uma briga com sogro, sogra. Entendeu? E também vejo relacionamentos, quando a mulher casa, o homem casa, que é colocar a mulher dentro da casa da mãe. Homens, não coloque. Se você pretende casar, construa-se. Por quê? Imagine só, você colocar sua mulher dentro da casa da sua mãe. Sua mãe já tem seus hábitos, já tem o seu jeitinho. Aí começa um clima desagradável. Por quê? Cada rainha precisa do seu castelo. E a sua mãe já tem o castelo dela. Ela não precisa de ter outra rainha dentro do castelo dela. A sua mãe, ela já tem as coisas que ela faz, vai ter coisa que ela não vai se sentir confortável. E ela não vai falar para você porque você é filho dela. Ela vai se sentir incomodada com a nora. Não que todas as sogras sejam assim, todas as noras sejam assim. São poucas, mas a maioria das vezes é assim. É assim. Então, assim, o relacionamento do seu pai e da sua mãe é um, o seu relacionamento é outro com a sua esposa, com o seu esposo. E convivendo na mesma casa, você não vai ter privacidade. Sua mãe vai querer se meter no seu relacionamento. Não falo nem o seu pai, é mais a mãe. Porque a mãe ela é protetora. A mãe gosta de zelar, gosta de cuidar. Então ela sempre vai questionar o seu relacionamento. Entendeu? Então, quer um relacionamento agradável? Vai construir a sua casa, o seu império, o seu castelo. Para que você viva num relacionamento amigável, agradável, com paz, com amor, com alegria. É a mesma coisa quando você, esposo, tem a sua casa e quer carregar a sua mãe para dentro da sua casa. Não é bom. Como você, esposa, quer carregar a sua mãe para dentro da sua casa. Eu vou falar dos dois. Por que não é bom? A sua mãe vai acabar fazendo coisas que vai desagradar a sua esposa, seu esposo. E ela tá ali no que é dela. Vai querer criticar, vai querer se impor na criação dos seus filhos.
O seu esposo não vai gostar, a sua esposa não vai gostar. Então, a partir do momento que você se casa, você vai deixar pai e mãe para viver uma só carne. Você e o seu esposo, você e sua esposa. E mais ninguém. Mãe, pai, irmão é parente. Já deixou de ser sua família. Já entrou no grau de parentesco. Sua família é você, sua esposa e seus filhos. Só você pode opinar pelos seus filhos. Só você pode opinar sobre a sua esposa e seu esposo. Então, tenha um relacionamento agradável. Como ter um relacionamento agradável? Você pensa em casar? Você pensa em construir a sua família? Começa construindo o que é seu. Ah, mas eu não tenho dinheiro para construir no que é meu. Alugue algo que é para você e sua esposa. Não coloque esposa dentro da casa dos seus pais, porque não vai dar bom. Vai ter intriga, vai ter discórdia. E é tudo que o inimigo quer. É ter uma pequena brecha, o inimigo entra. Pequena brecha, o inimigo entra. E Deus não se agrada disso. E antes disso acontecer, Deus vai falar com você para não fazer isso. Porque está na Bíblia. Ele já fala ali na Bíblia. O homem que se casar com a sua esposa deixará de... Calma aí, deixa eu voltar, Só para deixar mais uma vez bem claro para você, esposa. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e ele se tornará apenas uma só carne. Então, para que você vai colocar a sua esposa dentro da casa da sua mãe? Para que você vai colocar o seu esposo dentro da casa da sua mãe? Sabe por quê? Vai ficar um clima chato. Às vezes a sua mãe, você está lá discutindo com a sua esposa, Porque todo casal briga, todo casal tem, aquelas discussões. Aí sua mãe vai sair lá do quarto. Não fala assim com o meu filho. Não fala assim com a minha filha. Aí você vai ficar como? Aí, além de causar intriga para você, vai causar intriga com a sua esposa, com a mãe dela. Ou com o seu esposo, com a mãe dela. Porque você vai levantar a voz e vai falar, não fala assim com a minha esposa. Não fala assim com o meu esposo. Aí vai virar aquela situação tão desagradável, tão ruim. E nosso Deus não é um Deus de contenda. Não é um Deus que destrói família. Pelo contrário, ele é um Deus que constrói família. Constrói aliança. Então fica a dica. Fica a dica. Vai casar? Deus já deu a sua palavra, que é com aquele varão, com aquela varoa, você já entrou em propósito, em pró ao seu casamento. A segunda fase é sua casa, sua vida com a sua esposa. Ponto. Você vai ter um relacionamento saudável. Você vai ter um relacionamento saudável. Ah, Senhor, eu me casei com ela, eu me casei com ele. Ele faz isso, ele faz aquilo. O que eu faço, Senhor? Ora. Só isso que eu tenho para te dizer, ora. Foi você que procurou? Aí eu falo, por que você não orou antes? Por que você não pediu orientação a Deus? Ah, Senhor, eu não aguento, vou medir você daquela mulher, vou medir você daquele homem. Ele é assim, ele coloca a toalha na cama molhada, deixa a tampa da privada para cima.
Antes de você casar, você já sabia que ele já fazia isso. Você casou porque você quis. Por que você não orou antes? Aí você quer culpar Deus pelos seus problemas? Pelo que acontece dentro da sua casa? Não culpa ele, não. Porque Deus vai virar para você e vai falar assim: minha filha, meu filho, você falou comigo? Você falou comigo o que eu acho sobre esse relacionamento? Ou ele vai falar assim para você: eu até te mostrei, mas você preferiu tampar os olhos para não ver. Então, mais uma vez eu vou falar para você. Você que está no relacionamento, no namoro, está querendo se casar e não está querendo, porque casamento não é sério. Não, minto, não é brincadeira, é sério. Não é algo que você pega e quer jogar fora. É algo que é pro resto da sua vida. É igual filho. Quando você tem, você só não vai ter mais quando a morte vir. Relacionamento é a mesma. É igual filho da gente. Tem que criar até os últimos suspiros. Amém? Então, antes de você entrar no relacionamento, procure conversar com Deus. Procure uma orientação do Espírito Santo. Porque casamento não é fácil. Nunca. A palavra de Deus diz que no mundo a gente teria aflições. O diabo está aí para matar e destruir. Ah, mas eu não aguento. Aguenta sim. Aguenta sim. Aguenta. Aguenta. Foi você que escolheu, então você aguenta. Não foi você? Segura esse pepino. Ah, mas esse abacaxi tá doendo muito essa coroa. Então continua pegando na coroa. Dói, né? Machuca, né? Mas foi você que escolheu. Foi você que escolheu para sua vida. Infelizmente foi você que escolheu. Então não queira culpar o Senhor, não queira culpar Cristo pelas consequências dos seus atos. Se repõe, ora, busca. Ah, Senhor, ele bebe muito. Ah, Senhor, ele usa muita droga. Ah, Senhor, ele faz coisas erradas. Vai pro joelho, ora. Porque foi você que escolheu. Ah, Senhor, mas ele não quer mudança. Então vai pro seu íntimo. O Senhor, ele vai te orientar a fazer a coisa certa. Não tem coisa melhor do que quando a gente vai pro nosso quarto, fecha a porta e vai orar pro Senhor. Ele vai te responder a decisão que você precisa tomar. Ah, Senhor, mas tá doendo muito. Vai continuar doendo. Porque foi você que escolheu. Então é o que eu falo para você. Qual é a pessoa certa para você casar? Nós sabemos que ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Mas eu tenho certeza que Deus ele já tem um varão, uma varoa para você. Isso eu tenho certeza. Ah, mas tem 5 anos que eu procuro e nada está acontecendo. Calma. Calma seu coração. Não vai na pressa, não. A pressa é a inimiga da perfeição.
como diz o já ditado. Não vai na pressa. Não vai na pressa. E se você tá aí no relacionamento, mas é que eu quero, tô no relacionamento, e é que eu preciso subir no altar, e eu preciso me casar rápido. Não faça isso. Em nome de Jesus. Não vai casar na pressa de querer subir no altar, de querer tomar a Santa Ceia, que você vai acabar vivendo um relacionamento desagradável por causa da sua pressa. Nós sabemos que altar é algo sagrado, nós sabemos. Santa Ceia é sagrado, nós sabemos. Eu sei que você quer tomar Santa Ceia, eu sei que você quer subir no altar, mas aguenta mais um pouquinho. Eu, para subir no altar, eu esperei 2 anos. Eu com meu esposo. Meu esposo era do mundo, eu era evangélico. E eu sempre tive medo de me casar, porque eu não queria viver num relacionamento desagradável. Embora a gente brigava, né, como todo relacionamento. E ele não era da igreja. Os pais eram evangélicos, são evangélicos, né? Ele já foi, ele conhece a palavra. Eu conhecia mais ou menos, sabia que o divórcio não é bom. Então eu não queria isso para minha vida. Eu queria viver com uma pessoa que eu construísse uma família e vivesse até os últimos suspiros da minha vida. Então, quando eu quis me casar com o meu primeiro casamento, o pai da minha filha deu erro 2 vezes no papel dele. E eu entendi, sabe o quê? É assim, o Senhor está me mostrando que isso não é para mim. Por mais que eu insisti, ele tinha me mostrado. Queria tanto a minha filha, tanto a minha filha. Entrei no propósito, fiz jejum, mas Deus falou que não era um relacionamento agradável que eu ia ter. Mas mesmo assim, pela minha desobediência, eu quis. Mas o Senhor me deu. E eu pedi tanto a Deus para me casar com aquele homem. Tanto. E Deus estava me mostrando que não era para mim. Deu erro 2 vezes no papel. O meu deu tudo ok. Mas Deus deu erro 2 vezes na certidão. Uma certidão que estava intacta. Mas ele tinha que fazer. Eu desisti. Porque eu soube entender aquilo que Deus estava me mostrando. Mas eu não entendi por completo. Preferi continuar no relacionamento. E vivi num relacionamento onde teve traições. Eu com a minha filha pequena, eu grávida da minha filha, passei por muita coisa. Por causa da minha desobediência. Por causa da minha desobediência. E vivi num relacionamento onde tinha muita traições. Por quê? Eu engravidei dele. Eu queria uma família. E eu não queria isso para minha filha. Então eu estava empurrando o meu relacionamento para a barriga. Por causa da minha filha. Mas depois eu imaginei, será que se eu não pedisse a Deus a minha filha com ele, eu já tinha caído fora do relacionamento. Mas eu me prendi a ele durante 3 anos por causa da minha filha. E vivi um relacionamento de traições. A sorte que não era casada. Imagine se fosse. Mas Deus já estava me alertando que não era para mim. E eu queria continuar. Até por fim. Até então, Deus ele só estava me mostrando umas pequenas traições.
quando você ora para Deus, ele te mostra. Por fim, eu orei a Deus. Até então, Deus só estava me mostrando sem eu pedir. Mas quando eu orei, Deus me jogou uma bomba, no qual eu falei, eu não quero isso. Eu não quero isso para minha vida. E eu não vou viver no relacionamento aonde uma pessoa me trai. E não quero mostrar isso para mim. Aí apareceu esse meu esposo agora, o Guilherme, que mudou todo o contexto. Engravidei dele, entrei para os caminhos do Senhor, não pude subir no altar, não pude tomar ceia, mas eu senti em mim que não era assim. Mas eu imaginei, Senhor, se for da sua vontade, mas não que seja minha, o Senhor vai me mostrar que esse relacionamento não vai ser comum. Porque o Senhor conhece o meu coração, conhece tudo que eu passei. E eu sempre falava assim, o Senhor me dá um relacionamento saudável, sem traições. Quando você pede o Senhor, com todo o seu amor, toda de corpo e alma, Ele te dá. Mas peça com sabedoria. Peça o varão certo para você. E eu pedi, Senhor, eu quero um homem bom, fiel, principalmente fiel, que me ame, que não me deixe sofrer. Pedi detalhadamente o Senhor. Quando eu me separei do meu primeiro casamento, eu pedi assim, Senhor, eu quero um homem assim, sim. Dei detalhes a ele. Conheci ele numa balada, mas aí entrei para os caminhos do Senhor, ele continuou no mundo, mas orei, pedi a Deus, primeiramente, para poder entrar na vida dele, para curar ele todas as coisas ruins, né? Ele bebia e tal. Eu pedi, orava, todos os dias me ajoelhava, todos os dias. 4 meses, o Senhor já entrou com providência. Orando, jejuando e orando. Entrou com providência. Qual foi a providência? Qual foi a providência? Casamento. Sabe por que eu falo casamento? Ele sentiu dentro do coração da gente orarmos junto para saber se era realmente aquilo que o Senhor reservava para a gente. Se aquele relacionamento era bom para mim, para ele. A gente também não queria lá na frente se divorciar. Que não é o que Deus quer para mim. Divórcio. Não é o que Deus quer. Divórcio. Então, ele não era ainda evangélico. Mas ele se propôs entrar no propósito comigo junto. Durante uma semana. Oramos. E foi tão lindo o agir de Deus. Tão lindo. Que foi muito rápido. Muito rápido. Porque quando não é coisa de Deus, vai ter filhos. E eu nem falo isso com o inimigo porque o inimigo não vai agilizar um casamento para você, porque inimigo, ele é contra a família. E a partir do momento que você casa com a pessoa, você se torna uma família. Então o inimigo não quer família. Deus entrou com providência. Levei o papel. No outro dia, o cartório estava me ligando para eu agendar as coisas. Aí ele precisava de uma certidão nova, porque precisa ter uma certidão atualizada, quanto a minha, quanto a dele. Só que a dele era de Manaus, então ia durar para vir. Se eu não me engano, a menina lá do cartório falou que, como a dele era de longe,
Só ia vir depois de, acho que, 3 meses. Cadê? A minha, como era do Rio, e eu moro em Macaé, 15 dias. Não, minto, 30 dias. Mas perto aí 15 dias que ela deu. Mas a dele, 3 meses. O que eu achava que era empecilho, que não era para casar, para Deus me mostrou o contrário. Sabe por quê? Em 20 dias, a certidão dele já estava pronta. E o cartório tinha me ligado. E a minha já estava lá no cartório, né? Eu já tinha peça. Aí ia chegar lá, acho que no Leão 13. E já tinha me ligado para falar que a minha estava lá. Há mais de 15 dias. Ou seja, a minha ia chegar em 30 dias. A dele em 3 meses. E a dele chegou em 20, a minha chegou em 15. Quando eu pensei que eu ia buscar a minha, eu busquei a minha dele. Olha como Deus é. Uma coisa de louco, né? Só Deus para explicar o milagre. Agradecer a Deus, nós casamos. E depois do casamento, o milagre aconteceu em dobro. Porque o meu esposo aceitou Jesus como seu único salvador. Estamos aí para a honra e a glória do Senhor. Caminhamos junto. Embora teve, né, todo relacionamento, todo casamento tem suas, né, brigas, mas nada como um diálogo. Quando você coloca Deus no seu casamento, Deus no seu relacionamento, tudo flui. Tudo flui. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para te dizer. Quem é a pessoa certa para você? Quem é a pessoa certa? Ore, entrega, confia, entrega na mão de Deus, que Ele sabe a pessoa certa. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curte bastante, compartilhe para os amigos, compartilhe. Gente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Porque eu tenho certeza que essa mensagem vai mudar a vida de alguém que está passando por momentos difíceis. Um casamento difícil. Um relacionamento difícil. Ou a pessoa está querendo entrar no relacionamento. Então compartilhe. Compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, peço para que você se inscreva no meu canal. Ative o sininho de notificação, porque a partir do momento que você ativa o sininho de notificação, o YouTube vai mostrar outros e outros vídeos que eu venho postar para você. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, principalmente seu casamento. Seu casamento. Não desanime, não perca a fé, não perca a esperança, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Não faz nada que vai te prejudicar lá na frente. Entrega na mão de Deus. E Ele vai te dar de bandeja aquilo que você precisa e necessita. Amém? Tenha uma ótima tarde. Uma ótima quarta-feira abençoada. Amém.